governo venezuelano ampliou a repressão política às vésperas da cerimônia de posse de Maduro prevista para sexta-feira. As autoridades divulgaram anúncios de procura-se com as fotos dos ex-presidentes que querem acompanhar González. Nos últimos dias, houve uma onda de prisões de opositores. Entre os detidos estão o ativista Carlos Correa e o ex-candidato à presidência, Henrique Marques. A oposição venezuelana denunciou nesta quinta-feira a prisão de Maria Corina Machado, a líder do grupo. Segundo os opositores, ela foi solta em seguida. Ele está afirmando nas declarações que ele tem dado para a imprensa que ele vai tentar entrar na Venezuela para tomar posse no dia 10 de janeiro. E agora, com essa informação de que 9 ex-presidentes da região vão acompanhá-lo. Seja bem-vindo à Visão Agora. Antes de continuar com as informações, peço para se inscrever. Caso não seja inscrito, deixar seu like e ativar as notificações. Depois de uma eleição questionada internacionalmente, Nicolás Maduro começa um controverso novo mandato na Venezuela. A oposição tem protestado e continua a proclamar o candidato Edmundo González como o vencedor do pleito de julho de 2024. Maduro aumenta a repressão às vésperas da posse. A oposição tem protestado e continua a proclamar o candidato Edmundo González como o vencedor do pleito de julho de 2024. Lembrando que Maduro nunca apresentou as atas oficiais das urnas que foram solicitadas pelo Brasil e por outros líderes globais. Ele comanda a Venezuela faz mais de uma década, sustentado por um círculo de pessoas superpoderosas que, assim como ele, se consideram herdeiros do ex-presidente Hugo Chávez. Mesmo diante da pressão internacional, esse entorno parece se manter fiel a Maduro, sem rachas internos aparentes. E isso, junto com o apoio de potências como China, Rússia e Irã, tem sido crucial para sustentar até agora um regime de legitimidade cada vez mais contestada. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu detalho quem são os 5 homens e mulheres fortes de Maduro na Venezuela. Começo com Diosdado Cabello, o número 2 do chavismo. Ele foi nomeado ministro do Interior depois das últimas eleições, cargo que já ocupou durante a presidência de Chávez. Muitos observadores especulam sobre uma possível rivalidade entre Cabello e Maduro, mas o ministro nega isso publicamente e já chegou a dizer que ele e Maduro são irmãos, por ambos serem, entre aspas, filhos de Chávez. Em mais de 25 anos de chavismo, ele já teve cargos diversos. Ocupou vários ministérios, foi governador, presidente da Assembleia Nacional e da questionada Assembleia Constituinte de 2017. E a partir do ano seguinte, passou a ser alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos. Inclusive, o governo americano ofereceu em 2020 uma recompensa de $10 milhões por informações que levassem à prisão de Cabello. As autoridades americanas o acusam de participar de uma corrupta e violenta conspiração de narcoterrorismo que envolveria oficiais venezuelanos e guerrilheiros colombianos. Cabello nega. A segunda pessoa da nossa lista é Cília Flores, mulher de Maduro, a quem ele chama não de primeira-dama, e sim de primeira combatente. Ela tem grande influência no governo e também foi próxima de Hugo Chávez, a ponto de ter sido parte da equipe jurídica que defendeu os militares acusados pela tentativa de golpe de 1992. Já dentro do chavismo, Flores foi eleita deputada 3 vezes e se tornou a primeira mulher a presidir a Assembleia Nacional, sucedendo o próprio Nicolás Maduro. Ela já foi também procuradora-geral da República e vice-presidente do partido governista. E é mais uma autoridade venezuelana alvo de sanções dos Estados Unidos, junto com os 3 filhos dela. O terceiro nome é o do general Vladimir Padrino, que começou a ascender dentro do chavismo em 2002, momento em que ele se recusou a participar de uma tentativa de golpe de Estado contra o então governo de Hugo Chávez. Padrino é hoje o ministro da Defesa mais longevo da história da Venezuela. Ocupa o cargo desde 2014. Analistas dizem que Padrino teve um papel crucial em unificar os vários grupos dentro das Forças Armadas da Venezuela, dando a eles participação na divisão de poder e na economia do país. Também é sancionado pelo governo americano, sob a acusação de participar de atividades de narcotráfico, o que ele nega.
Vamos ao quarto nome, Jorge Rodrigues, atual presidente da Assembleia Nacional, ou seja, do Poder Legislativo. Ele é considerado o estrategista eleitoral do chavismo e foi chefe de campanha de Maduro nas 3 eleições presidenciais em que ele concorreu desde 2013. Rodrigues ganhou projeção em 2003, quando comandava o Conselho Eleitoral, órgão que supervisiona as eleições na Venezuela. Naquela ocasião, a oposição tentou revogar o mandato de Hugo Chávez, convocando um referendo, que acabou sendo feito só 10 meses depois. Essa demora foi vista por alguns analistas como crucial para Chávez recuperar sua popularidade perdida. Ele acabou sendo ratificado no cargo por Rodrigues. Em 2007, ele virou vice-presidente de Chávez e foi também prefeito de Caracas. E para além dos cargos oficiais, ele costuma participar das delegações de Maduro nas negociações com a oposição e com governos estrangeiros, inclusive o americano. Nosso quinto e último nome é o de Delcy Rodrigues, irmã de Jorge e outra pessoa a ocupar vários cargos políticos nas últimas décadas. Ela foi ministra da Economia e de Relações Exteriores e hoje é vice-presidente e ministra do Petróleo. Essa commodity é crucial para sustentar o regime em meio à deterioração da economia da Venezuela. Em 2017, ela se tornou uma das figuras mais importantes da Venezuela ao presidir a Assembleia Nacional Constituinte, órgão que refez a Constituição do país e que aprovou a convocação de eleições no ano seguinte, vencidas por Maduro. Como todo mundo nessa lista, ela é alvo de sanções americanas e também sanções impostas pela União Europeia em reação à deterioração da democracia e proteção dos direitos humanos na Venezuela. Corina Machado, líder opositora do regime de Nicolás Maduro, foi presa durante as manifestações contra a posse do 3º mandato de Maduro. Apoiadores de Corina que estavam na manifestação afirmam que agentes de segurança do governo teriam efetuado disparos contra motocicletas que a transportavam. O governo venezuelano nega a prisão. E a gente vai conversar agora então com o Vitélio Brustolin, ele que é pesquisador de Harvard e também professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigada por conversar com a gente. Uma excelente tarde para o senhor. Boa tarde, Andressa, Cássio, Léo, boa tarde a todos. Bom, professor, vamos começar ouvindo a sua opinião. Como que a gente recebe essa prisão? Ela anunciou que ia participar da manifestação. Esperava-se já um dia tenso por conta dessa convocação dos opositores, dos apoiadores da oposição, e ela acabou detida dessa forma, aí, como a oposição relatou, interceptada violentamente, inclusive com tiros disparados contra ela e as motocicletas que a transportavam. Andressa, a prisão da Maria Corina em si não é uma surpresa. Desde as eleições que foram comprovadamente fraudadas, né, o Centro Carter, que é um centro que a Venezuela autorizou que enviasse representantes para aquele país, mostrou as atas para a Organização dos Estados Americanos há pouco tempo, demonstrando a vitória do Edmundo Gonçalves com mais de 60%, 63% contra 30% dos votos no Maduro. Então, desde essas eleições que foram comprovadamente fraudadas, o Maduro prendeu mais de 2.000 pessoas. Nas últimas semanas, prendeu parentes próximos a esses opositores, o cunhado do Edmundo Gonçalves, por exemplo. Existe uma recompensa de $100 mil pela captura do Gonçalves, que diz que vai à Venezuela amanhã. Então não há surpresa na prisão dos opositores. O regime do Maduro é um regime já indicado como ditatorial pela ONU há muitos anos. Quando ele veio ao Brasil em 2023, já havia um relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU apontando tortura, assassinatos, violações de direitos humanos diversas que ele comete contra seus opositores no seu país. Agora, a postura que o Brasil vai ter em relação a isso é o que nos preocupa já. Protestos em Brasília nesse momento contra o que está acontecendo na Venezuela. E a Glivânia Oliveira, nossa embaixadora em Caracas, estava confirmada para a posse do Maduro amanhã. Nós não sabemos como será a postura do governo brasileiro em relação a isso neste momento, Andressa. Ô, professor, inclusive, o senhor acredita, até eu gostaria de ver a sua visão sobre a questão da prisão, se de fato a prisão da Maria Corina Machado serviu como uma espécie de fagulha para tentar, de certa forma, desmobilizar toda a oposição de possíveis protestos no dia da posse, ou, de certa forma, o tiro pode ser pela culatra e ainda mobilizar, até mesmo inflamar ainda mais a oposição para ter novos protestos amanhã em Caracas? Olha, a oposição está desesperada na Venezuela, eles não sabem mais o que fazer.
O ato de tirar fotos dessas atas das eleições foi uma espécie de checkmate no Maduro, que não esperava que fossem divulgadas essas imagens, até porque o Conselho Eleitoral da Venezuela nunca divulgou ata nenhuma de eleição nenhuma. As últimas eleições que nós temos notícias que foram efetivas na Venezuela, que realmente podem ser consideradas justas, foram em 2014. Por outro lado, Edmundo González diz que vai a Caracas tomar posse como presidente, depois de fazer um tour por alguns países da América. Edmundo González afirma que tomará posse nesta sexta-feira, 10 de janeiro. Olha, já faz semanas, meses, na verdade, desde que saiu da Venezuela, que Edmundo González fala que vai voltar para tomar posse, mas ninguém botava fé nisso, né? Ninguém acreditava que ele realmente tentaria concretizar essa ideia. E desde que ele voltou para as Américas, né? Ele está fazendo uma viagem por diversos países da região, veio para a Argentina no fim de semana, seguiu para o Uruguai, aqui se reuniu com Javier Milei, no Uruguai se reuniu com o presidente Luiz Lacalle Pou, depois ele foi para os Estados Unidos, onde se reuniu com Joe Biden, e agora ele ainda tem previstas viagens para o Panamá e para a República Dominicana, e ele está afirmando nas declarações que ele tem dado para a imprensa que ele vai tentar entrar na Venezuela para tomar posse no dia 10 de janeiro. E agora, com essa informação de que 9 ex-presidentes da região vão acompanhá-lo. O chavismo tem dito já há tempos e até colocou um anúncio anunciando uma captura, uma recompensa pela captura de Edmundo González, que ia recompensar quem ajudasse com informações sobre o paradeiro dele com $100 mil. O chavismo vem dizendo que se Edmundo González tentar pisar na Venezuela, vai ter policiais esperando por ele no aeroporto. E agora as autoridades chavistas estenderam essa ameaça para esses ex-presidentes que afirmam que vão com ele para a Venezuela. O chavismo diz que esses ex-presidentes não foram convidados e que, se pisarem na Venezuela, vão ser considerados invasores, então vão ser presos. 9 ex-presidentes que falaram que vão ir para a Venezuela com o Edmundo González. Entre eles está os ex-presidentes do México, Vicente Fox, Felipe Calderón, está o ex-presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, também a ex-presidente do Panamá, Mireia Moscoso. E você, o que acha? Quais serão os próximos acontecimentos na Venezuela? Nicolás Maduro seguirá como presidente da Venezuela? Deixe a sua opinião e até o próximo vídeo.